We are live. Listo. Bom dia aí, pessoal, os que já entraram aqui na nossa masterclass. Vamos esperar uns 2 minutos para dar início. Pessoal, só aqui enquanto vamos começando, se puderem pôr no chat as empresas que já estão aqui no nosso fórum para nós irmos fazendo aqui controle e já vamos dar início em 1 minuto mais e começamos. Oi, Luciana, tudo bom?
Bom, pessoal, vamos dar início então aqui à nossa masterclass. Obrigado aos que estão aqui conectados. Qual é que é o nosso objetivo? O nosso objetivo aqui hoje. Nós muitas vezes vamos a muitas operações dos nossos clientes e temos mais já de 100 clientes em diferentes partes do mundo hoje em dia. E sempre que vamos a uma operação nova, encontramos alguma coisa que vimos noutra operação e que podemos trazer como experiência para inspirar esses líderes de e-commerce nas suas próprias operações e também com o que vemos nessas operações. Tiramos ideias que podemos levar para outras visitas que fazemos. Então, inclusive, a Luciana foi aqui quem nos pôs este desafio de porque é que vocês não trazem para os vossos clientes mais ideias e mais inspiração do que vocês também estão a ver noutras partes do mundo. E essa é a razão porque nós estamos aqui hoje. O que é que podem esperar deste espaço? O objetivo é ser um espaço muito próximo, onde vocês possam mandar dúvidas que tenham, comentários, sugestões, possam interagir com o conteúdo que nós vamos estar aqui a mostrar hoje, que eu vou estar a falar. Para a sessão de hoje, nós focamos em o que é que nós estamos a ver no mundo em termos de e-commerce, o que é que são as tendências e o que é que são esses benchmarks, e vamos trazer aqui alguns casos que nós vemos que podem ser interessantes e que podem ajudar em alguns dos desafios que vocês estão a ter hoje em dia. O objetivo não é sair com um plano final de o que é que eu tenho que executar na minha operação, mas é conseguir sair com essa força de dizer, ok, hoje à hora de almoço vou sentar e aqui num papel, num draft, vou escrever um par de ideias de coisas que ficaram na cabeça depois desta sessão com a Margarida e com a equipa do Instalip e isto vai-me ajudar a começar a posicionar talvez alguns projetos que eu até já tinha meio planeado e que ainda não tinha começado a executar. Então, um bocadinho sobre mim, alguns de vocês já me conhecem, outros se calhar ouviram falar, mas nunca tínhamos tido o prazer de estar no mesmo espaço. Eu trabalho em e-commerce quase que a minha vida completa, desde que eu acabei de estudar, há mais ou menos 13 anos, e em varejo de supermercados há mais de 10 anos. Eu comecei a minha carreira em Singapura, fundando uma dos maiores empresas de moda de e-commerce no Sudoeste Asiático, com presença em 7 países diferentes. É uma irmã do Dafiti, então se vocês conhecem o Dafiti aí no Brasil, era do mesmo grupo e eu estava a lançar em Singapura, enquanto o Dafiti estava a ser lançado no Brasil. Depois vim para o Linio, que é uma espécie de mercado livre e aí também estive encarregada de temas de sortido, de sortimento, de preço, de estratégia de posicionamento da marca na América Latina. E já desde 2015 eu comecei a focar 100% em supermercados. Primeiro, como muitos de vocês, como operadora de um negócio digital, que era o Mercadoni, que era um marketplace que focava na venda de diferentes produtos de supermercado para o cliente final. Então, muito do meu dia a dia era parecido com o vosso, de como é que nós trazemos mais vendas, como é que nós garantimos uma boa experiência para o nosso cliente, se o cliente está a ter esta dificuldade, o que é que nós podemos fazer para melhorar. E desde 2019 nós decidimos que toda essa tecnologia que nós tínhamos construído, toda essa informação que nós tínhamos, nós podíamos pôr na mão de diferentes varejos no mundo inteiro e ajudá-los a que eles possam escalar a sua operação digital com ferramentas que são boas para eles e que permitem que eles possam chegar aos seus resultados também. Hoje em dia no Instalip nós temos mais de 35 países com operação, temos mais de 100 varejistas que nós vemos com diferentes realidades, mas no final do dia com desafios que são bastante similares. Também no último ano entrei à rede Endeavor, que é uma rede de líderes de alto impacto, e isso tem-me permitido estar muito próximo de pessoas e de ideias novas do que é que vai acontecer nesta indústria também durante os próximos anos. E então o meu objetivo hoje aqui é não só trazer essa minha experiência, trazer o que nós temos visto nessas
mais de 40 visitas que nós fizemos a clientes nos últimos 12 meses, mas também ouvir de vocês e poder levar comigo algumas das experiências que vocês estão a ter e de comentários que vocês estão a ter na vossa operação e que possam servir para às vezes solucionar algum problema que nós estamos a ver tão longe como no Oriente Médio, por exemplo, no Catar ou no Oman, onde nós também já temos operação. Então, esse é o principal objetivo que eu tenho aqui do meu lado para hoje. Um bocadinho em termos de onde é que nós estamos hoje em dia, nós temos quatro escritórios em Bogotá, em São Paulo, Barcelona e no Dubai. Como eu dizia, somos mais de já 100 empresas nesta rede e mais de 35 países com operação. Ao mês nós vemos mais de 3,5 milhões de diferentes pedidos que são entregues para um cliente final. Isso também significa que em cada um destes pedidos nós estamos a olhar para que desafios é que estão a existir e o que é que padrões é que nós conseguimos encontrar. São mais de 100 milhões de pedidos processados ao longo de todo este tempo e todos estes insights, toda esta informação que nós vamos ganhando é o que nos permite depois ir posicionando estas ideias que nós temos de onde é que nós achamos que os jogadores devem estar a posicionar, onde é que devem estar a focar mais a sua atenção também. Então, um bocadinho os nossos insights, de onde é que eles vêm? Primeiro, nós temos uma iniciativa que é o Retail Voices, são entrevistas que nós fazemos com níveis altos nas companhias, com C-levels, e aí nós focamos muito em entender qual é a visão estratégica para o canal digital. Então, para dar-vos um exemplo, quando nós começámos em 2019, nós ouvíamos muito de eu preciso posicionar o e-commerce, ou seja, o e-commerce ainda não é super relevant dentro da minha operação offline. Eu preciso de começar a posicionar. Eu sim vejo clientes que hoje em dia já querem comprar no digital, eu já começo a ver esse posicionamento do cliente final, mas ainda falta. E, por exemplo, hoje em dia, no ano passado, quando nós fizemos estas entrevistas, nós já começámos a ver alguns destes clientes que falavam de posicionamento, que falavam de. Eu estou com uma penetração do e-commerce que ainda é muito baixinha, de 2%. Estes clientes já a dizer, ok, agora já estou em 7, 8%, já estou a começar a olhar para desafios diferentes. Então, daí nós vamos retirando algumas ideias de, ok, onde é que a indústria está a ir, que países estão a ir já focados em produtividade, por exemplo, versus experiência do cliente. Isso é um. O segundo são os Retail Days que nós fazemos, são workshops presenciais que nós fazemos onde olhamos muito ao detalhe com gerentes de e-commerce a cada uma das suas operações e entendemos quais é que são essas alertas que eles identificam na sua operação, o que é que são esses objetivos que eles estão a trabalhar. Em 2024 nós começámos o Retail Survey, que nos ajuda a entender toda esta informação que nós temos de diferentes profissionais da indústria, como é que ela pode ser também de alguma forma agrupada e que tipo de clientes estão em que diferentes estados de madurez do seu negócio, quem está mais a olhar para temas de entregas mais express, entregas mais programadas, quem está a olhar para dark stores, por exemplo, quem está a olhar para fazer entregas em 10 minutos. Então, neste Retail Survey, nós conseguimos ter um bocadinho mais de ideia de mais de 140 pessoas, como é que elas estão a posicionar o seu canal digital e quais é que são os desafios que elas estão a ter. E por último, o nosso In-Store Diagnosis, isto é algo que nós fazemos tanto nas visitas, quando vamos nos clientes, como quando simplesmente olhamos números da vossa operação no mês a mês e o que é que nós estamos a ver que pode ser melhorado e que são os desafios que a própria operação está a ter quando olhamos os números que estamos a ver. Quando nós unificamos todas estas fontes de informação, há algo super interessante que é, nós sempre perguntamos qual é que é o principal desafio, onde é que você está a ver o desafio da sua operação. E aqui eu trouxe uma representação de o que é que tipicamente sai como o número um, o número dois, e coisas que saem, mas que são de menos relevância. Então,
o on time, ou seja, a entrega no prazo do cliente. A maior parte dos nossos clientes continua a identificar que é um desafio e um dos principais fatores para um cliente continuar a comprar no seu e-commerce. Também a retura e ter a retura controlada, temas de produtividade, sai muito, número de pedidos, ok? Eu tenho um bom canal, eu tenho bons números, mas eu não estou a conseguir escalar rápido o suficiente e o meu custo de aquisição de novos clientes é muito grande, a rentabilidade que eu estou a conseguir no meu canal não é ainda a que eu estou à procura. E uma dúvida que nos surgia sempre que nós ouvíamos isto era, ok, será que isto está a acontecer porque nós estamos a olhar para uma base de 100 varejistas e nesta base de 100 varejistas nós encontramos que eles têm as mesmas preocupações, mas na realidade quando nós olhamos até estudos da McKinsey, inclusive do Centro de Estudos de Varejo Digital, no Brasil, do Statista, o que é que nós encontramos? Que há duas coisas principais que tanto os nossos clientes como o mercado posicionam como os principais fatores para o cliente final comprar ou não comprar online. Elas são a entrega dentro do prazo e a disponibilidade ou a indisponibilidade de produto. Isto são fatores que causam uma insatisfação tão grande quando acontecem que fazem com que o cliente deixe de comprar. Inclusive, eles são também os dois principais fatores para cancelamentos de compras, ou seja, fiz a minha missão de compra, eu estava super interessado em comprar, mas depois eu acabo fazendo um cancelamento do meu pedido, já seja porque ele vinha tarde ou porque houve um produto ou dois produtos ou três do meu pedido que não estavam disponíveis e eu acabei cancelando o meu pedido. Um, e muitas vezes os consumidores posicionam estes dois fatores. Isto não são dados só do varejo alimentar, mas é interessante ver que compara bastante relacionado com o que nós também estamos a ver nestas pesquisas que nós estamos a fazer. Então, o que é que nós, como Instalip, começamos a estruturar? Nós começamos a estruturar uma pirâmide de maturidade digital há um modelo, que é o modelo de Kano, que ele fala em que, de alguma forma, nós temos que primeiro trabalhar os básicos e depois ir aos essenciais, e só aí é que nós podemos começar a fazer outro tipo de coisas que vão gerar essa satisfação plena nos usuários, mas que se nós não trabalhamos os fundamentais da operação, no final do dia, vamos sempre ter problemas para escalar o nosso negócio. Então, nós definimos esta pirâmide que eu trago aqui para vos apresentar hoje, onde o que nós entendemos é há uma série de pré-requisitos do mercado, que eles são super importantes, ou seja, para dar-vos um exemplo, por exemplo, na República Dominicana, o cliente final não quer comprar planeado, ou seja, mesmo que você abra janelas de entrega planeadas, o cliente está habituado na sua missão de compra a imediatez e ele não está habituado a ter que planear fazer a compra para um momento em particular. Então, nesse tipo de mercados, você tem que ter tempos de entrega e promessas de entrega que são curtas de tempo, senão você nem sequer consegue jogar no mercado do digital. Então, esse é um exemplo de um pré-requisito do mercado. E depois nós temos uma base que é justamente o que nós vemos tanto da McKinsey como do Statista, como nos nossos mesmos clientes, que são fatores que, se eu não consigo chegar a um número satisfatório destes duas métricas, do on time e da ruptura, eu fico numa situação de tal insatisfação para o cliente, que ele deixa de comprar. Ou seja, há um baseline que é exigido para uma operação digital funcionar corretamente nestas duas métricas principais. E tipicamente, se eu estou com níveis de penetração de e-commerce, de peso do digital sobre as vendas, que é baixo, eu devia estar quase 100% focado nestas duas métricas. Já quando eu começo a chegar a números interessantes destas duas métricas, eu passo ao nível seguinte, que é, ok, agora já tenho o fundamental, já tenho a minha base, agora como é que eu faço, preparo este negócio para poder ser escalável? Então, eu tenho que conseguir boa produtividade, eu tenho que conseguir rentabilidade,
porque se eu não estou a trabalhar essas duas métricas, eu no final do dia vou ter, mesmo que o negócio seja muito bom, mesmo que o cliente queira comprar muito, eu chego a um ponto em que a próprio time interno do meu do varejista vai dizer porque é que eu estou a fazer isto se eu não estou a conseguir fazer dinheiro, não é? Então, no final do dia, estes essenciais, eles tornam-se muito importantes, principalmente quando começamos a ter um peso maior do digital na venda. E já quando eu chego a este ponto e eu já tenho a base da pirâmide a funcionar, eu já tenho claro como é que eu faço este negócio rentável, eu já começo a focar em temas de o que é que afeta a frequência de compra do meu cliente, como é que eu faço com que ele tenha uma recompra que é mais continuada no tempo, o que é que faz com que a experiência dele seja uau, e que ele escolha comprar digital versus comprar noutros canais, e então aí eu já estou num momento de satisfação plena. Então, na sessão de hoje, eu vou tocar estes dois primeiros KPIs, o on time e a ruptura. E vamos falar um pouquinho do que é que são as bases para conseguir estas métricas controladas desde o lado da operação digital. E noutras sessões vamos então sair deste, como se diz no Brasil, deste feijão com arroz e vamos começar a olhar para outras mais importantes, que em operações que já estão um bocadinho mais desenvolvidas, eles começam também a ganhar relevância. E isto é um bocadinho a metodologia que nós vamos usar para estas masterclasses que nós vamos estar a fazer. Se houver dúvidas, alguma coisa, podem usar aí o chat para interatuar também aqui com a sessão. O que é que nós também encontramos quando vamos e olhamos diferentes operações? Normalmente nós chegamos à operação, eu tive esta conversa uma vez com a Luciana também. Sim, o material vai ser todo disponibilizado, Lucia, aí para vocês. É uma sessão para vocês, os números são vossos também, então depois nós partilhamos todos os materiais. Um, Justamente eu falava disto com a Luciana na última visita que eu fiz aí no Brasil e que nós nos sentámos aí a tomar um café, e eu dizia para ela que sempre que eu entro numa operação, a pessoa do outro lado, o e-commerce manager, o diretor da operação, o encarregado, diz: Oi, Margarida, olha, nós estamos super contentes que tu venhas cá para tu conheceres a nossa operação, porque a nossa é muito diferente de todas as outras que tu viste até agora. E de certa maneira eles têm razão, não é? Há coisas específicas da Coop, do Mambo, do Torre, que de certeza são muito particulares do modelo de negócio, mas também há outras que são, de alguma forma, agrupações que nós podemos começar a fazer e que nos vão ajudar a talvez chegar a 80% do resultado sem ter que estar a olhar para essas especificidades. Então, o que é que nós fizemos na nossa base, e para começar a olhar números de uma forma organizada? Nós encontramos que olhar conveniência e drogarias por um lado versus supermercados é algo que faz sentido. E também diferente proposta de valor que pode ter qualquer destes serviços. Então, nós olhamos para Express em conveniência e drogarias de 30 a 90 minutos. Em supermercados, nós olhamos o Express até 2 horas de entrega, desde o momento em que o cliente está a fazer a compra, ou janelas. E nas janelas, nós olhamos para janelas, pode ser de 1 hora, de 2 horas até 3 horas. Se já o supermercadista está a ter janelas de mais de 3 horas, nós consideramos como um modelo operativo diferente e nós não temos tantos clientes nesse posicionamento. Então, nós aí vamos deixando esses modelos operativos um bocadinho mais à margem de alguns dos números que eu vou falar aqui hoje. Obviamente, estes não são os únicos modelos operativos que tem um varejista, não é? Há varejistas fazendo entregas nacionais, ou seja, desde uma loja de São Paulo, ou de uma drogaria de São Paulo, entregando em Minas Gerais, por exemplo. Há entregas por subscrição, que é quando eu já sei que para um cliente em particular, eu de X em X tempo, eu vou-lhe enviar uma cesta de produtos particular e eu já sei em avanço que eu tenho que fazer esse envio. Há os modelos de pick-up ou de click and collect. Há os modelos de curbside, que é quando o cliente
mesmo aqui nos Estados Unidos é muito comum, o cliente vai no seu próprio carro e faz a paragem do carro no estacionamento e sem sequer ter que sair do carro, já alguém vem e deixa os produtos dentro do carro. Mas no final do dia nós vemos que muitos destes modelos, embora eles tenham implementações diferentes, em termos das métricas que nós vamos falar ao longo destas masterclasses, elas não vão ter assim tanta variação. Então é por isso que nós não os vamos segmentar tanto nesse nível de detalhe. Mas são modelos que nós conhecemos bastante bem. Então vamos focar em falar de conveniência e drogarias, de supermercados, tipicamente em cestas que em conveniência e drogarias está entre 2 a 4 produtos que o cliente está a pedir, no supermercado express de 8 a 15 produtos. Nos supermercados, tipicamente, se eu quero fazer entregas de cestas que são pequenas, eu vou fazer entregas um a um, às vezes até vou usar um terceiro para fazer essa entrega, versus para pedidos grandes, de grande dimensão, muitas vezes até 3 ou 4 vezes superiores ao ticket ou a esse valor de ticket que eu encontro hoje em dia na loja. Eu vou estar a fazer entregas que são com roteirização para tentar chegar também mais rápido a essa rentabilidade. Então, hoje eu vou falar um bocadinho desta divisão também. Então, lembram-se que íamos falar do on time, por um lado, e da ruptura. Eu vou aqui, avisem-me se conseguem ver aqui o meu ponteiro, também para ajudar-nos aqui neste slide. O on time, nós procuramos target de indústria mais de 86% de on time. A ruptura de produtos menos de 4% é o número que nós procuramos atingir e que nós medimos para ver o grau de quão saudável está uma operação. E uma coisa que nós descobrimos ao longo dos últimos 10 anos de trabalhar esta indústria é que, por mais que nós focássemos em reduzir a zero a ruptura do produto, este número é difícil de controlar se você não tem uma operação que tem um stock que é dedicado para essa operação digital. Um dark store ou um side store dentro da própria loja, mas com produtos que você não tem que competir entre o mundo digital e o mundo físico. Como na maior parte dos casos, os varejistas já têm uma rede de trabalho, uma rede de expansão das suas próprias lojas, eles querem usar as suas próprias lojas para estar próximo dos seus clientes e para reduzir o custo das entregas também. E então, quando eles começam a operar desde a loja, ter uma ruptura de zero torna-se muito complicado. Eu acho que o número melhor que nós temos hoje em dia na ruptura de produtos operando desde uma loja é algumas lojas no Oriente Médio, onde nós conseguimos chegar a 1% só no negócio express, ou seja, é só porque é de já para já. São hipermercados grandes, então têm bastante quantidade de produtos, de cada um dos produtos da loja há bastante quantidade de sortimento. E como são pedidos para entrega de já para já, não há tanta competência. Essa competência do offline e do online é um bocadinho mais fácil de controlar. Em algumas dessas lojas nós conseguimos chegar a 99% de pedido completo sem ruptura. Mas na maior parte dos casos, dos 100 clientes que nós temos, mais de 80% deles continua a ter entre um 4 a um 5% de ruptura de produtos. Então, se você está nesta situação, não é o único e todos estamos a tentar resolver para isto também. Então, o que é que nós descobrimos? Que o in-full com substituições torna-se muito importante, porque quando nós começámos, inclusive desde o Mercadona, nós vínhamos com este exercício de quando perguntávamos a um cliente como é que tinha sido a sua experiência de compra, nós começámos a ver que a experiência era positiva, mesmo que existisse uma ruptura, se nós tínhamos sido capazes de cumprir com a missão de compra do cliente, fazendo a substituição do produto. Então, por isso é que nós trazemos esta métrica aqui atada à ruptura, porque nós vemos que é uma forma de, já sabendo que a ruptura não vai poder ser zero, como é que nós, pelo menos, fazemos com que a ruptura não afete a experiência do cliente. Agora reparem algo super interessante aqui nos números de best in class que nós vemos. Independente do formato, conveniência e supermercado, eu consigo números bem altos de on time nas diferentes no mundo, nos clientes do Instalip.
Inclusive, no Brasil, eu vejo números, por exemplo, em supermercados, eu vejo números de 95% on time, entregas até 2 horas, vejo números de 92% on time em entregas agendadas. Inclusive na ruptura, vejo o Brasil com números bastante interessantes versus o que nós estamos a ver, inclusive, noutras regiões do mundo. Isto vem muito atado a sistemas que vocês têm hoje em dia que vos estão a ajudar a conseguir ter esta ruptura controlada, já seja o estoque de segurança, já seja muitas atualizações do vosso ERP quase que em vivo e que permitem que vocês saibam exatamente que produtos é que vocês têm que estar a mostrar na página também. Então, algo importante aqui é embora sim há esta divisão de conveniência, drogarias, supermercado, o que nós vemos é que nestas métricas básicas, no on-time, na ruptura, não é realmente relevante o tipo de negócio que eu tenho. Eu posso conseguir chegar a números muito saudáveis, independente do tipo de modelo de negócio que eu estou a operar e o tipo de negócio que eu tenho também. Estes dados nós olhamos em lojas que têm pelo menos 20 pedidos ao dia e que de uma forma continuada, em média no mês, que já têm pelo menos 6 meses de estar operando. Como eu dizia, que as janelas sejam menos de 3 horas, ou seja, se eu não vou olhar para o on time de entregou no mesmo dia ou não, porque a única coisa que eu prometi ao cliente foi que eu chegava amanhã a qualquer hora. Esses dados não estão aqui nestes números de benchmark que nós trazemos, e nós olhamos que pelo menos 80% das lojas estejam a chegar ao número do target de indústria para poder considerá-lo um best in class, ok? Então, só para vocês terem aí uma ideia também. Agora vamos tentar simplificar esta linha e esta quantidade de números e só olhar métricas essenciais e em que escala é que eu estou e o que é que eu devo estar a fazer em cada um dos momentos, ok? Se eu estou com um on-time menos de 80%, uma ruptura mais de 5, um in-full com substituições menor a 75, eu tenho que focar numa lista de fundamentais. Ou seja, enquanto eu não consiga chegar a este número, que é quase que o baseline ou o bare minimum que eu tenho que estar a chegar, eu tenho que ter um plano de trabalho com o meu Customer Success, com a minha equipa de trabalho, para pelo menos chegar a um número que é saudável para a operação. Depois disso, entre o 80 e o 86, eu começo a olhar já padrões específicos e exceções que eu estou a encontrar. E aqui eu vou trazer alguns dos casos que nós encontramos com alguns clientes e a forma como no Instalip eles começaram a dar a volta a estes padrões que eles iam encontrando. E tipicamente, se eu faço estas duas coisas, eu consigo, sem muito esforço, estar num on time de 86%, uma ruptura menor a 4% e um in full com substituições mais de 88%. O que é que este in full com substituições significa? Significa que de 100 clientes que compram no mês, em 88 deles eu entreguei o que o cliente pediu originalmente ou o que ele pediu com uma substituição, mas que cumpre com a missão de compra do que ele pediu originalmente. Então, eu consigo, de certa maneira, cumprir com a missão que ele me propôs quando fez o pedido na primeira vez. Se eu já estou por cima de 86%, eu estou ok, eu tenho que continuar a fazer o meu monitoring semanal, porque se eu começo a ter mais quantidade de pedidos, este on time pode variar, ou se eu faço uma mudança, por exemplo, de equipa, de team dentro da loja, pode haver uma mudança, então eu tenho que continuar neste processo de excelência operacional de uma forma continuada, mas tipicamente eu já não vou ter planos de ação específicos que eu estou a executar semana a semana. Desde este número saudável, se eu já estou com um volume de pedidos considerável, eu começo a olhar para o meu nível 2 da pirâmide. Ou seja, eu começo a olhar para produtividade, eu começo a olhar para rentabilidade, porque eu já estou num nível que é suficiente para começar a ter ações que vão aos diferentes planos também. Se eu estou no mínimo, o que é que eu tenho que fazer? Eu trago aqui algumas coisas que para mim são aqueles básicos,
quando eu vou numa operação, eu antes de entrar na loja, eu faço uma revisão de como é que está essa loja. Muitos de vocês têm os informes de loja que nós temos no Metabase. Eu antes de fazer uma visita, eu pego na informação da loja, olho para os últimos 30 dias, para conseguir me situar antes de ir à loja e sentir o que é que sente a operação, conseguir com números situar-me nessa operação. Tipicamente, eu olho os números e, além disso, se eu vejo que está menor a 80% do on time, menor a 75% os pedidos completos com a substituição, eu faço a minha lista mental de este checklist destes pontos que eu trago aqui hoje nesta tela. Então, para on time, eu olho para três momentos do on time. O primeiro que é planeação, que são aqui estes três pontos que são anteriores ao dia da operação, e se eu estiver a fazer isto bem, ele devia me ajudar a corrigir e ajudar o meu on time a ser melhor no dia da manhã. Então eu olho se os slots estão, as janelas estão dinâmicas, olho que parâmetros é que estão na operação versus os números reais. Então, muitos dos vossos Customer Success provavelmente em sessões convosco trazem números de uh, Oi, Luciana, oi, Carol, eu estou a ver aqui um problema de o tempo de armazenagem está muito longo, ou o tempo de picking que você tem configurado é de 1 minuto por produto, mas eu estou a encontrar 2 minutos na informação já real dos pedidos realizados na última semana. Então, eu olho esses números e vejo se há algum tipo de ajuste que tem que ser realizado. E também o que é que está a acontecer com a minha capacidade, ou seja, se eu estou a definir que eu vou ter 3 pessoas para operar o dia da manhã, efetivamente eu estou a ter essas 3 pessoas, ou estou a ter menos, ou estou a ter mais, ou há horas em particular ou lojas em particular onde eu estou a ter problemas que não consigo conectar a frota ou a quantidade de pessoas que eu preciso da mesma forma, tanto no picking como na entrega. Então eu primeiro olho estas três coisas. Isto é quase o dia em que a operação começa a funcionar. É dar à operação o mínimo necessário para que a quantidade de pedidos que está a entrar sejam pedidos que a operação tenha capacidade de fazer a execução. Depois, no dia a dia, no dia da operação, eu tenho duas coisas importantes que eu tenho que garantir na operação. A primeira é o fechamento de tarefas corretamente, ou seja, os recursos fecham a tarefa no momento correto ou não, é uso da ferramenta, não é? Muitas vezes nós vemos, o one time de alguém desceu, o one time da Bodega Aurrera do Walmart no México está a descer. E nós vamos ver, e é porque houve uma loja nova que entrou na operação, e essa loja nova que entrou, os recursos, os motorizados, não estão a fazer o fechamento do pedido quando fazem a entrega no cliente. Então, às vezes a pessoa pode ficar com o ruído adicional na sua métrica se não está a olhar para porque é que a métrica não está controlada e que não seja realmente uma afetação para o cliente final, ou seja, o cliente recebeu o seu pedido, ficou ok com o seu pedido, mas nós no sistema e no nosso número nós estamos a ver esse momento de fechamento fora do limite que permite dizer que o pedido foi entregue a tempo. Também alertas proativas para acionar antes do atraso, ou seja, tipicamente a maior percentagem de pedidos que é entregue tarde é porque ele começou a ser selecionado tarde ou porque ele saiu da loja tarde. Então, tipicamente nós encontramos estes dois momentos na operação que se nós focamos em trabalhá-los os dois, trabalhar numa atribuição no momento correto e numa saída de loja no momento correto, nós resolvemos 90% do problema do on time. Vai haver 10% que é o cara que foi fazer o picking não encontrou um produto e o produto estava no armazém, mas ele não conseguia encontrar e então atrasou o pedido mesmo que o picking tivesse começado a tempo. Ou, por exemplo, o cara que foi fazer a entrega apanhou um acidente ou apanhou muito mais trânsito do que é normal e não conseguiu fazer a entrega, ou levava duas entregas, um dos clientes atrasou e atrasou a entrega seguinte, ou seja, podem acontecer coisas fora destes dois
very big moments para a operação, mas tipicamente nestes dois você vai ter 80% do on-time garantido se você foca que estes dois aconteçam da forma certa. Um, Depois de fazer tudo isto, há duas coisas adicionais que são quase que uma contingência, mas eles ajudam muito à percepção do cliente do serviço. Então, eles não ajudam ao on-time, eles não garantem um on-time bom, mas eles garantem que a percepção do cliente sobre como é que foi o processo de entrega, eles ajudam a que este processo seja melhor. Essas duas são atualizar o cliente sobre o estado do pedido, então manter o cliente atualizado sobre o que está a acontecer. Já comecei o picking, já terminei, já entreguei o seu pedido ao motorizado, ele já vai em caminho. Então isto ajuda a que mesmo que exista um pequeno atraso de 10, 15 minutos, quando você pergunta no NPS ao cliente, o seu pedido chegou a tempo? O cliente tipicamente diz que sim, mesmo que exista um pequeno atraso na entrega, porque ele sentisse informado durante todo esse processo. E a segunda coisa, é, se eu sei que não vou conseguir chegar a tempo, eu comunicar-me com o cliente e fazer, se é necessário, uma reprogramação do pedido. Isto ajuda a que a percepção do cliente sobre o serviço seja controlada, não ajuda ao on-time, igual é um pedido que não foi entregue a tempo, mas ajuda a que essa percepção do cliente não faça com que, como estávamos a ver quando falávamos do estudo da McKinsey, que o cliente deixe de comprar porque o pedido foi tarde. Então, ele não controla o on-time, mas ele controla a reação que o cliente pode ter pelo facto de que o pedido não foi entregue a tempo. Um, no lado da ruptura, o que é que nós vemos? Nós vemos, super importante, no pré, de novo, no pré, conseguir garantir que o sistema permite atualizações de stock idealmente várias vezes ao dia, se é possível duas, três vezes ao dia, para os diferentes canais que eu tenho de venda no digital, para o iFood, para o meu canal próprio, para o canal de televendas, etc. Os stocks de segurança, muito importantes, principalmente em dias de campanha, etc. Muito, muito chave que nós tenhamos esta variável que nos permite e que seja e que possa ser diferente para diferentes categorias de produto, e que eu possa, se eu sei que já estou com um nível muito baixo numa categoria em particular, por exemplo, na Coca-Cola, eu já estou com só 50 Coca-Colas disponíveis, eu já não devia estar a vender a Coca-Cola online, mas num produto de alto valor, por exemplo, uma garrafa de vinho muito cara, em que normalmente na loja eu só tenho duas ou três unidades, eu devia continuar a vender no digital até ter uma unidade no stock. Um, e estas duas coisas são muito, muito, muito chave. A terceira coisa-chave é dar ferramentas ao picker para que ele não possa ter estes falsos positivos do lado dele, não é? Então, poder que o separador saiba se existe ou não existe estoque na loja, sem que ele tenha que ir falar com o cara que está no armazém ou com o chefe da categoria, que ele possa, na sua própria ferramenta, de forma digital, ele possa saber, ok, há este produto na loja ou não? Há quanto tempo? Esta informação que eu estou a ver é de há quanto tempo atrás? Ou seja, foi atualizada há 10 minutos ou foi atualizada ao início do dia de hoje? E que quantidade, não é? Se o sistema permite dizer onde é que está o produto, perfeito. Isso é o sonho de qualquer varejista. Mas se não está essa informação disponível, pelo menos poder dar algo ao picker que permita que ele diga, que ele tenha uma informação para tomar uma decisão e que ele não possa dizer, eu não sabia que podia estar no armazém, então por isso eu não fui à procura do produto. Então, estas três são assim as grandes que nós vemos mais em termos quase de sistemas que podem ser trabalhados para melhorar a ruptura. Depois nós vemos algumas que elas já têm um impacto diferente e é mais já na contingência. E as duas da contingência que nós vemos são comunicar ao cliente se há uma ruptura. De novo, isto não faz com que a ruptura baixe, mas faz com que o impacto dessa ruptura seja menor no cliente final. E dois, que o sistema que eu tenho permita a substituição de produtos. Mas, Marge, eu tenho um problema que é, eu já fiz o cobro inicial ao cliente, então
como é que eu vou permitir esta substituição e como é que eu faço este cobro extra ao cliente ou a devolução ao cliente. Nós trabalhamos no Insaleep em ter muita funcionalidade que permita esse nível de detalhe, ou seja, ok, eu vou ter canais onde eu permito substituições e canais onde eu não permito. Eu vou reduzir o impacto de uma substituição de mais alto valor. Então, eu só permito ao picker fazer uma substituição se é um valor menor ao produto original e aí eu simplesmente faço esse retorno ao cliente do valor que fica remanescente na conta ao final do processo de picking. Mas conseguir estas duas coisas não baixa a ruptura, mas baixa o impacto que a ruptura tem numa má experiência do cliente. E depois há duas coisas que são mais de visibilidade, mas que nós encontramos que ajudam muito na operação. A primeira é garantir que a loja recebe esta informação diária, porque se eu estou a encontrar uma ruptura no e-commerce, também significa que o próprio cliente, quando vai no corredor à procura do produto, ele não vai encontrar. Ou seja, se a Margarida Picker não encontra a Coca-Cola, significa que o cliente físico que entrou no offline e que foi à procura da Coca-Cola também não encontrou. Então, no final do dia, é usar o e-commerce para dar esta informação às lojas e que as lojas não vejam isto como um problema, mas vejam como uma forma fácil de saber que existem produtos que não estão disponíveis no corredor e que fazer esse reabastecimento rápido vai ajudar que o próprio cliente do offline não sofra e a subir este ticket do offline também e garantir que o cliente continue a comprar não só no online, mas também no offline. Então aí ajuda muito que a loja seja parte da solução e não veja todo o negócio do digital como fora da sua operação. Então, clientes que nós vemos, como o Grupo Exit, por exemplo, na Colômbia, eles o que fazem é enviam às lojas um reporte diário onde dizem estes foram os produtos que ontem nós não conseguimos encontrar e a própria loja vai trabalhando com os chefes das categorias para que eles continuem neste processo de melhora. Então, vem muito essa excelência operativa, não só do picker, mas também da própria loja. E a segunda coisa é ajudar os próprios, às vezes, encarregados das categorias dos produtos a encontrar produtos que estão ou descontinuados, ou que não há um substituto que seja bom e eles poderem ir procurar esse tipo de sortimento e trazer para a operação. Por exemplo, eu tenho sempre umas batatas fritas que não estão disponíveis na loja e eu, por um erro de stock, de atualização de sistemas, eu continuava a mostrar no digital e esse produto está presente em pelo menos 30% dos meus pedidos, esse produto está presente e eu nunca consigo fazer uma substituição. Então é uma oportunidade para encontrar um produto. Provavelmente, se não está disponível, é porque foi descontinuado ou está numa ruptura permanente por parte do fornecedor. Mas se calhar eu posso passar esta informação para o meu time de compras e encontrar um produto que possa ser trazido para o varejo e que possa ser um possível substituto deste produto, tanto no online como no offline. Então, é usar o e-commerce para dar informação ao resto da organização e também expandir estas possibilidades para o resto da operação. Muitas vezes nós fazemos tudo isto que está aqui, e depois eu vou na operação convosco e vocês dizem: Oh Marge, eu não sei o que é que está a acontecer, mas eu já fiz 80% do que tu disseste e eu continuo com problemas no meu on time. Ou eu continuo com problemas na minha ruptura. Então, nesses casos, o que é que nós vemos é que são casos onde às vezes há esse desafio extra que vem por alguma razão que não é as basics que nós estamos a ver. Isso não significa que nós não temos que trabalhar essas também, mas significa que já precisamos de uma análise mais profunda sobre o problema e já resolver o problema de uma forma mais customizada. Então, eu vou tomar aqui um par de minutos, antes de abrir também a perguntas, para falar destes 4 casos que nós encontramos onde só fazer o básico não estava a ajudar-nos a chegar a esse 86% que nós queríamos do on time, ao 4% que nós queríamos da ruptura, e onde nós tivemos que
ir muito mais adentro da operação para encontrar possíveis soluções e vou trazer-vos aqui algumas das ideias. É para inspirar o objetivo aqui deste exercício. Não significa que isto pode ser um copiar e colar na vossa e pegar na vossa operação, mas às vezes ouvir estes casos permite que vocês mesmos comecem a pensar de uma forma diferente e encontrem alguma proximidade com algum destes casos e possam depois trazer-nos os vossos casos para nós ajudarmos também nesse processo de solução. Então, trago aqui para o On Time, trago dois casos. Tenho o caso do Price Smart Farm, eles são um clube de farmácias. Qual é que era o principal problema deles? Eles tinham muita variação na demanda deles. Então, o que é que eles viam? Se ponham uma frota e queriam ter o seu custo também controlado no início do projeto, eles ficavam com a venda muito bloqueada, porque a quantidade de pessoas que precisavam para operar numa terça, numa quarta, numa quinta-feira era muito baixo, a quantidade de pessoas que precisavam numa segunda-feira de manhã era muito alta, e então estavam com muita dificuldade em conseguir mexer, fazer com que a demanda fosse para horas diferentes dos dias da semana. E ao mesmo tempo também não queriam ter uma quantidade de motorizados parados toda a semana sem estar a operar. Então vou trazer esse caso aqui um bocadinho mais em detalhe. Vou trazer o caso do Lulo, eles são do Oriente Médio, e eles hoje em dia o que lhes está a acontecer é eles. Desde um ponto de venda, eles operam para muita distância, podem ser até 40 quilómetros de distância da loja. Então, obviamente, eles não podem dar a mesma proposta de entrega para um cliente que está a 5 quilómetros de distância e um que está a 40 quilómetros, porque algum deles vai ficar insatisfeito. Ao de 40 quilómetros eu não consigo entregar numa hora mesmo que eu queira e não seria eficiente, mas se eu vou pôr janelas de 3 horas, então para o cara que está super próximo da loja, quase que estou a dizer que é melhor ir à loja física, o próprio cliente ir à loja e comprar o produto em vez de comprar no digital. Então, como é que eu começo a cruzar estas propostas de valor? Na ruptura, eu vou falar um pouco de diferentes canais, que eu sei que muitos de vocês têm, o equivalente a ter o iFood e ter o seu próprio canal, e ter dificuldade em gerenciar a ruptura nesses dois canais. E vou falar também de ter muito armazém, o produto no armazém, mas ninguém sabe onde é que o produto está, e para o picker é super difícil esse processo de sair do piso de loja e ir ao armazém ou pedir a alguém do armazém que encontre o produto. Então vou contar um bocadinho o que é que nós encontramos com este caso aqui do Ametler em Espanha. E por último, vou falar do H-E-B. Eles são um cliente nosso no México. Eles tentaram tudo para reduzir a ruptura, fizeram tudo o que estava no slide anterior, mas muitos dos sistemas deles não conseguiam esta atualização mais de uma vez ao dia. Então eles já desistiram no ano passado, em novembro, e disseram: Ok, eu vou focar no in full com substituições, porque baixar esta taxa de ruptura eu não estou a conseguir fazer isto, ok? Uh, então vamos focar nestes quatro casos também. Então, aqui um bocadinho no tema do PriceSmart, um bocadinho do nosso lado, o que é que nós estamos a ver aqui do nosso lado. Nós temos o PriceSmart, eles operam connosco hoje em dia na Costa Rica, 8 lojas, é o número de lojas que eles têm no território. Estamos a expandir para Guatemala, para o Panamá, eles têm 7 países em total no PriceSmart. Eles, como eu dizia, eles vinham com um on time muito baixo, 65%. E a principal razão era, eles queriam ter janelas abertas para o cliente, eles queriam que o cliente conseguisse fazer os seus pedidos, conseguisse pedir para a janela que queriam, mas depois eles não tinham frota de entrega para conseguir garantir este processo, ok? Uh, Fizemos um exercício numa farmácia e reduzimos as janelas de entrega para as janelas onde realmente tínhamos frota de entrega para conseguir garantir um on time de 95%. E o que fizemos foi
reduzimos a venda nesses 2 dias que fizemos esse ajuste. O que é que isto significa? Significa que o cliente quer essa entrega. Se eu não dou essa janela, ele não compra. Mas para dar essa janela com a minha frota própria, eu não estou a conseguir chegar ao objetivo. Então, o que é que nós fizemos? Um estudo detalhado da demanda, e encontramos para que valor mínimo eu posso usar os meus motorizados próprios. Ou seja, se eu sei que numa terça-feira, por exemplo, o número de pedidos que eu tenho por hora, durante todo o dia, se calhar alguns pedidos mais de manhã, outros à tarde, mas o número mínimo de pessoas que eu vou precisar para operar são 5 pessoas. Então, o que é que eu faço? Eu pego e contrato essas 5 pessoas. Eu sei que elas vão me cobrir 80% dos pedidos nos dias de demanda baixa, ok? E nos dias de demanda mais alta, eu vou usar terceiros para começar a fazer o cumprimento desta demanda. Tipicamente, o que é que acontece com terceiros e o que é que era o risco que o PriceSmart tinha identificado? E se o terceiro não consegue chegar? E se eu acho que ele vai ter a quantidade de motorizados suficientes, mas depois ele chega tarde para buscar o pedido? Ok, então vamos fazer janelas, em vez de ter janelas de 1 hora, vamos ter janelas de 2 horas, para dar tempo e para dar colchão para a frota terceira. Isso foi o número 1. Número 2, que foi lançado agora relativamente há pouco tempo, durante este último trimestre, vamos fazer com que possas ter 2 frotas em paralelo, e se a primeira não aceitou o pedido, ou seja, se eu enviei o pedido ao Uber Direct e o Uber Direct não tinha capacidade de resposta ou não respondeu, eu automaticamente vou procurar a frota número 2, vou procurar neste caso a frota do Rappi, por exemplo, e vou fazer a atribuição à frota do Rappi para que eles façam a entrega. Isto o que é que ajuda? Ajuda que em algumas regiões da Costa Rica, por exemplo, em São José, que é a cidade principal, tipicamente o Uber tem muito boa área de cobertura, mas em cidades mais fora, mais de província, que eu não consigo tão boa cobertura do parceiro logístico, eu pelo menos depois de ter o primeiro, eu tento ainda com o segundo fazer a entrega. Já se ainda assim não consigo entregar, vou ligar para o cliente e vou fazer então o processo de reagendamento. Há outra vantagem adicional que é usar a frota para os pedidos corretos, vamos dizer, que é se eu tenho pedidos que são entregues com a maquininha, eu deixo a maquininha só para os motorizados que são próprios, então eu uso essa frota só para fazer entregas de maquininha, e todas as entregas que já são pré-pagas, eu vou e faço pelo outro lado com o meu próprio entregador. Então, o que é que nós conseguimos aqui? Fomos de 65 a 96. Algo interessante aqui com este cliente é, nós começamos com a loja onde começámos a fazer esta prova, nós começámos com só 2 motorizados próprios. Inicialmente eles tinham 3, nós baixámos a 2. Hoje em dia já são 4, mas hoje em dia o número de pedidos já triplicou. Então, o que nós conseguimos ver é, assim que começamos a entregar mais a tempo, começamos a subir o número de entregas que tem a loja, e, ao mesmo tempo, podemos começar a aumentar o número de motorizados, mas já sem afetar a rentabilidade da loja. Se houver dúvidas, e aí o time que está-me a ajudar com as perguntas, se houver alguma pergunta em particular sobre algum dos casos, podemos fazer stop e podemos abrir às perguntas também, senão eu vou continuando. Caso do Lula, o Oriente Médio, eles têm a operação base deles está no Dubai, está nos Emirados, mas eles têm operação em 7 países diferentes. Hoje em dia nós já temos mais de 200 lojas onde nós estamos a operar. São mais de 300 mil pedidos que se fazem mês a mês nesta operação. Eles tinham um on time bastante controlado, 83%, portanto não estavam naquele
limite do básico, já tinham um on-time que estava controlado. O objetivo deles era conseguir chegar, e é hoje em dia, conseguir chegar a 98%. Estamos em 95%, hoje em dia. O principal problema qual era? Eu tenho uma loja grande, uma loja tipo um hipermercado de grandes dimensões. Para vocês terem uma ideia, um supermercado do Lulo tem mais ou menos 80.000 produtos que são vendidos em termos de sortimento. Os de supermercado são à volta de 30.000 de produtos de food, de alimentos. O resto são outras categorias. Eles vendem ambos no digital, mas a proposta de entrega em janelas de entrega e de despacho desde a loja é só para os alimentos, para os 30.000 produtos. E o que é que nós encontramos com eles? E o que é que era o problema que eles tinham para resolver? Vocês veem aqui, eles entregam para muita distância. Então, eles ponham janelas de entrega de 2 horas. Obviamente, pela distância, as entregas que eram muito longe não mostravam o próximo slot, a próxima janela disponível e mostravam só a outra seguinte disponível. Então, aí não era um problema de que eu não estava a mostrar a proposta correta ao cliente que eu podia entregar, mas depois essa entrega era super cara para mim, não é? Porque eu ir com um pedido no carro para entregar um pedido que está a 30 quilómetros de distância, ia ser um problema gigante, não é? Então, o que é que nós encontramos? Nós encontramos que uma forma que nós temos de resolver o problema, neste caso, é para essas zonas que estão longe, quando nós íamos e perguntávamos ao cliente, o cliente dizia: eu quero é que me entreguem, eu não tenho nenhum supermercado aqui próximo da minha casa. Se eu tenho que ir ao supermercado, eu vou demorar aproximadamente 1 hora e meia a poder chegar ao supermercado, fazer a compra e voltar para a minha casa, ou seja, vou demorar 3 horas a fazer esse processo. Então, na realidade, eu não preciso que vocês entreguem em 2 horas, nem em 4 horas, mas eu quero é que vocês continuem a poder dar este serviço. Então, o que é que nós fizemos? Nós usámos as políticas de entrega para definir que zonas, neste caso, de cobertura da loja, nós vamos fazer que tipo de oferta de janela, ok? Então, entregas até 5 quilómetros da loja, nós hoje em dia estamos a entregar em menos de 1 hora. Inclusive, para essas entregas, nós até fazemos express, não só entregas programadas de janelas de 1 hora, mas entregas express. Aí é também onde está a maior área a maior, o heat map, o mapa de calor da loja, é onde está a maior quantidade de entregas que nós estamos a encontrar. Então, no final do dia, nós tipicamente, para uma pessoa que vai fazer entregas nestas janelas de 1 hora, ele consegue levar 2 a 3 pedidos no carro para fazer a entrega e fazer 3 entregas numa hora. Mas depois, essas zonas que estão mais longe, nós agrupamos e nós fazemos, inclusive, há zonas dessas que nós vamos só 2 vezes da semana e fazemos entregas em slots de 3 ou de 4 horas. E aí o que é que isso nos permite? Permite agrupar mais quantidade de pedidos para essas janelas de hora, quase como um modelo de subscrição. E garantir que, já sabendo as direções e com mais antecipação, sabendo o que é que temos que levar, definimos que tipo de veículo é que precisamos para fazer essa operação, definimos qual é que é a rota ótima para fazer as entregas e diminuir o número de quilómetros que têm que ser percorridos, e isso ajuda-nos bastante a este processo, e ajudou a subir o on time. E mais que tudo, na próxima sessão eu vou falar também um bocadinho desse caso, ajudou a reduzir uma grande percentagem do custo desta entrega que nós tínhamos e que fazia com que este modelo não fosse tão escalável para o futuro. A segunda coisa que nós encontramos, olhando números, foi 40% dos pedidos estavam a sair tarde da loja, ou seja, havia algum processo que a loja tinha que fazer que demorava mais tempo e que, embora o motorizado chegava a tempo, tinha o seu carro pronto para pegar as caixas, pôr no carro e sair para as entregas, os pedidos não estavam prontos para sair.
E isso era uma das grandes razões porque nós não estávamos a conseguir chegar ao número do on time também. Então, o que é que nós focámos em ter este coordenador de loja? Para vocês terem uma ideia, as lojas grandes do Lulo fazem 300 a 400 pedidos ao dia desde um piso de loja. Então, focámos em que estes coordenadores ajudem muito ao processo, e garantir, que as rotas vão ficando prontas na sua ordem. Ou seja, se eu sei que vai sair, uma rota que é para entrega, e a duração da rota vão ser 14 quilómetros, eu deixo essa rota 100% pronta e talvez as rotas que são mais próximas de entrega são as últimas que eu acabo de preparar, para garantir que o que é mais longe sai primeiro da loja e isso ajuda a garantir esse on time, para essas rotas que são de mais longe e que pode haver mais problemas de não estava, havia mais tráfico, são mais entregas, então se um cliente atrasa, há mais probabilidade que mais pedidos fiquem atrasados também. Então isso ajudou-nos também a chegar a este número aqui de on time. Continuamos à procura de ver aqui o 98%, que é o número que o Lulo também está à procura. Hoje em dia continuamos a ter mais ou menos 10% dos pedidos que continuam a não estar prontos no momento da saída da loja. Esse é o grande foco que nós continuamos a ter aqui nesta conta, no Oriente Médio. Sobre o on time, há perguntas, há dúvidas de como é que está a vossa operação ou o que é que vocês estão a fazer ou têm que fazer diferente, que números é que vocês têm que estar a olhar. Se houver alguma dúvida aí desse lado também, avisam. Ótimo. Então, em termos de ruptura, o que é que nós estamos a ver por este lado aqui com o Ametler? Eles estão em Espanha, na Catalunha, têm 144 lojas. Eles, durante a pandemia, só operavam entregas dia seguinte, e só desde o centro de distribuição. Então, durante muito tempo, a sua operação digital, até que começou a pandemia, era 100% focada em operar desde os centros de distribuição, tudo para o dia seguinte, com rotas de entrega longas, de horários para o cliente de vou entregar o dia da manhã, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser a qualquer hora, quase. E então, era a forma como eles vinham operando. Começa a pandemia e eles começam a entender, a importância de ter uma oferta mais imediata para o cliente. Eles operam tanto o seu canal próprio, que é a Vitex, como o equivalente ao iFood em Espanha, que é o Glovo, neste caso. Eles têm também o Uber Eats. E o que é que eles começam a entender desde o seu lado? Eles começam a ver, durante a pandemia, o canal do equivalente ao iFood a crescer muito, então o cliente final a dizer eu quero mais imediatez, e eles sem conseguir no seu canal próprio dar uma proposta de valor que fosse competitiva. Então quase que estavam naquele pré-requisito, naquela linha de pré-requisito, estavam abaixo dessa linha. Então dizem, ok, vou para as lojas e vou começar a operar desde as lojas. Obviamente, o cliente muito habituado a eu peço e chega o que eu pedi, porque é despachado desde um centro de distribuição, há muito mais controle do que é que existe dentro do centro de distribuição, não há o cliente físico que entra e que pode pegar a mesma água e levar, e o produto, quando o picker vai fazer o picking, já não está disponível, então, como o processo de reserva de inventário funciona melhor, obviamente eles não tinham nenhum tipo de problema de ruptura quando estavam a operar no seu canal próprio, no seu canal de entregas de dia seguinte, vêm para a loja e esse foi o grande, susto que eles levaram foi, ok, eu agora estou com uma taxa de ruptura de mais de 9%, e começo a ter este cliente que estava muito habituado a um serviço excelente a dizer, se vocês não conseguem resolver isto, eu não posso continuar a comprar no digital, não é?
Então, o que é que eles fizeram? Fizeram três grandes coisas que eu acho que podem ser interessantes aqui para conversar, par a par com o Instaleap. A primeira foi: vamos reservar stocks para campanhas de e-commerce e para os canais. Então, o que é que o Instaleap faz? Hoje em dia, o Ametler de meia hora diz ao Instaleap que produtos é que estão disponíveis, que stock está disponível para cada uma das lojas, e o Instaleap faz a conexão direta à Glovo, ao catálogo da Glovo e ao catálogo da Vitex, e apaga os produtos que não estão disponíveis também. Essa é a primeira. A segunda coisa que nós fizemos com eles foi começar a olhar falsos positivos, ou seja, começar a olhar se é realmente que o produto não estava na loja ou na realidade ele estava, mas o picker não encontrou. E o que é que nós encontramos aí? Nós encontramos que na realidade o produto existe, mas como ele está na parte de trás da loja e isto são pedidos express, o picker sentia que não tinha o tempo, como ele estava muito focado em conseguir entregar o pedido para o cliente, ele sentia que não tinha o tempo de ir à procura do produto. Então, o que é que nós fizemos? Duas coisas. A primeira, demos o stock para o cliente, então passamos para o cliente qual é que é o stock que está disponível, desculpem, para o picker, o stock que tá disponível. Então, o picker na própria aplicação está no seu corredor à procura das batatas fritas ou da Coca-Cola. Não encontra a Coca-Cola e ele pode verificar se o produto existe ou não existe na loja com um clique, ok? Então já o picker não pode dizer que não sabia, já a informação está disponível. Essa foi a primeira. E a segunda coisa foi dizer, ok, agora já estou-te a dar essa informação, mas se não está dentro do piso de loja, ir para a parte de trás da loja é complicado. Então conectamos estas pessoas que estão na parte de trás da loja com um produto nosso que são as missões. E basicamente, cada vez que o picker diz que não encontra um produto, para o cara que está na parte de trás da loja, ele recebe uma missão que ele tem que atender de forma imediata, que é pegar a Coca-Cola, entregar numa zona que foi definida dentro da loja, que é a zona onde o picker depois vai passar a buscar o produto, e também pôr o produto dentro da loja. Então, sempre que existe estoque disponível no inventário da loja, automaticamente, ou seja, o picker não tem que fazer nada, não tem que falar num WhatsApp com ninguém, não tem que ligar para ninguém, simplesmente ele vai dizer: não encontrei o produto, e automaticamente o sistema vai dizer: ok, mas estás-me a dizer que não encontraste, mas há 150 unidades. Então eu vou pedir à pessoa que está na parte de trás da loja que vá procurar esse produto, que deixe nesta zona para tu não teres que fazer esse processo de ir ao armazém e sair, porque afetaria o on time, não é? Afetaria a entrega a tempo do pedido. Uh, mas além disso, eu vou garantir que esta pessoa faz essas duas tarefas, não só deixa para ti, mas também põe dentro da loja. E ao fazer este processo, o produto fica disponível não só para o cliente físico, que agora entra na loja e já encontra o produto, esse é o primeiro. E a segunda coisa importante é para o próximo picker, ou até mesmo para a Margarida que está a fazer o picking, se no próximo pedido o pedido tem Coca-Cola, já a Coca-Cola vai estar disponível no corredor. E eu já não vou ter sequer que ir à zona de trás para pegar esse produto. Então isso ajudou-nos, conseguimos diminuir a 3%, já é muito difícil com o sistema atual, é difícil baixar destes 3%. O e-commerce continua a pesar pouco da operação das lojas, eles continuam a ter o seu centro de distribuição para os pedidos que são de dia seguinte e são programados. Então, como o número de pedidos express igual continua a ser pequeno, há muita esta dinâmica de competição do físico com o digital. As lojas são pequeninas, não têm muita quantidade de produtos, então o que nós vemos é este número está saudável, nós não vamos continuar a baixar este número, agora estamos 100% focados em, quando não encontramos um produto, conseguir informar via WhatsApp ao cliente que o produto não está disponível, dar um substituto, então eles têm trabalhado no próprio catálogo de pôr para os maiores offenders de out of stock
conseguir pôr quais é que são as principais possibilidades de substituição para o picker, para ajudar o picker a escolher qual é o melhor produto para substituir e já aí enviar para o cliente e o cliente aceitar essa substituição. O último caso, o caso HEB, é um dos nossos primeiros clientes, foi um cliente que nós assinámos em 2000, em 2019. Eles têm mais de 80 lojas ativas, hoje em dia fazem mais de 150 mil pedidos ao mês no México. Como eu explicava, o caso deles é um bocadinho diferente. O principal problema deles era, eu já tentei com sistemas, eu já tentei com os estoques de segurança, mas se eu também começo a pôr demasiados estoques de segurança, então não mostro os produtos na página e o cliente deixa de comprar porque até acha que o produto não existe no HEB. Então, já por esse lado, nós não estávamos a conseguir melhorar a taxa de ruptura. Eles, inclusive, hoje em dia continuam com uma taxa de ruptura à volta de 6, 7%, que continua a ser alta, mesmo para as médias do mercado que nós vemos. Mas nós, hoje em dia, não estamos focados em melhorar esse número, nós estamos mais focados em fazer com que esse número não afete a experiência do cliente. Então, eles já tinham este processo, o processo deles era sempre que você não encontra um produto, ligue para o seu cliente ou escreva no WhatsApp. Eles tinham um telefone da loja onde escreviam para o cliente. Então o picker pegava o número do cliente, adicionava nos contactos, enviava a informação para o cliente, ou ligavam para o cliente. A taxa de substituição era bastante baixa, ou seja, eram 20%. Isto significa que só 20% dos clientes aceitavam ou respondiam a esta chamada ou a esta interação com o picker. O que nós também víamos é que provavelmente, como era um processo difícil para o picker, ele talvez não fazia sempre esse processo, ou seja, havia a regra de que ele tinha que fazer, mas quando nós fazíamos inclusive pesquisas para alguns dos clientes que tinham tido problemas de experiência, nós víamos que eles simplesmente não, o picker não tinha feito a chamada, não é? E como era um processo difícil para ele de ou fazer a chamada, ou o cliente não contesta, não responde, ir pegar o WhatsApp, escrever o WhatsApp, esperar a resposta, nós víamos que era por isso que não estava a ser utilizado. O que é que nós fizemos? Ativámos o processo de substituições via WhatsApp, é automático. O picker, a única coisa que tem que fazer é, quando não encontra um produto, ele tem que escolher quais é que são as sugestões para o cliente. Automaticamente, o cliente no seu WhatsApp recebe esta mensagem, pode aceitar ou não aceitar a sugestão do picker, direta, sem falar com o picker, ou pode escrever ao picker e falar com ele através do chat também. Nós conseguimos subir a 70% a taxa de substituição. Isto é interessante porque esta operação é uma operação que é feita também em algumas lojas de noite. Então, nós desenvolvemos que as mensagens possam ser bloqueadas para não serem enviadas durante a noite e só no início do dia, quando já é normal para o cliente receber a mensagem sobre o seu pedido. Então, ele não afeta. Muitas vezes nós ouvíamos de alguma forma, essa razão para não contactar o cliente é que eu estou a fazer o picking no dia antes, então, mas eu não quero que o cliente saiba que eu já estou a fazer o picking no dia antes, então eu não quero contactá-lo nesse momento, eu quero contactá-lo já no dia seguinte, já mais próximo, ao momento da entrega. Nós conseguimos, com os diferentes modelos operativos que temos no Instalip hoje em dia, fazer essa configuração. Hoje em dia, a taxa de ruptura depois das substituições está em 2%. Antes das substituições, ela continua mais ou menos à volta de 6% hoje em dia, mas o número de pedidos que eles conseguem entregar já 100% completos foi de 75 a 92%. Ou seja, mesmo fazendo alguma substituição, o cliente recebe a cesta que tinha pedido inicialmente. Isto também significa, no caso do HEB, significa uma recuperação de venda em termos de valor
que é muito significativo, ou seja, eles estavam a perder em valor da venda, eles estavam a perder à volta de um 5% da venda, e essa percentagem agora reduziu para 2%, portanto, essa diferença é também venda adicional que eles estão a ver para o digital e que ajuda a esta, não só à experiência do cliente, mas também à rentabilidade do canal. Vejo aí uma pergunta sobre quais é que são os principais ofensores para estas métricas básicas no caso do Brasil. Uh, Vou voltar aqui atrás a estes fundamentals que nós vemos. Eu vejo três principais coisas no caso do Brasil. A primeira que eu vejo, quando vejo um on-time mau no Brasil, é um problema operativo. Uh, a operação não está a fechar as tarefas corretamente, então eu olho o número, fico super assustada, mas às vezes nem sequer consigo saber se esse número é real ou não, não é? Porque o motorizado não estava a fechar o pedido, porque o cara que fez o picking não fechou no momento certo o pedido, então eu não sabia se o motorizado já estava no caminho ou não. Então, é um ponto bastante importante. Isto encontro principalmente em pedidos que são de entrega, e se a parte da entrega é feita por um terceiro, que embora use o aplicativo do Instalip, ele não está a usar corretamente, é uma das principais razões para ver um on-time que é baixo. Este para mim é bastante grave, porque o que acontece é, se eu nem sequer consigo saber se o on-time que eu estou a ver é bom ou mau, eu estou às cegas, eu estou olhos fechados e tenho quase que estar a ligar para os clientes para saber se o pedido já foi entregue ou não. Então, eu fico bastante incómoda se eu nem sequer consigo saber se tenho um problema ou não. Então, este é um grande que às vezes nós vemos nas operações. O segundo que nós vemos é o atraso nestes momentos-chave do processo, principalmente no caso do Brasil, saída de loja. Ou seja, normalmente os pedidos até começam a ser preparados com muita antecipação, mas no momento de sair da loja eles saem tarde da loja e isto afeta o on-time que nós vemos do território. Ah, e a terceira é, na maior parte dos países onde nós operamos, nós vemos taxas de reagendamento que são à volta de 10%. Isto pode ser tanto por razões operativas, como por razões de ruptura. Por exemplo, nós temos clientes que, para baixar a ruptura, o que fazem é ligam para o cliente e dizem: Olha, eu não tenho o produto hoje, mas o produto vai chegar amanhã de manhã. Quero que eu faça o reagendamento para amanhã. Então, uma taxa que nós vemos, nem sequer diria saudável, mas uma taxa que nós vemos, uma média no resto do mundo, é à volta de 10% dos pedidos que são reprogramados, já seja porque o cliente reprogramou, já seja por nós no nosso caso. E o que nós vemos é que no caso do Brasil, os clientes tipicamente não fazem reprogramações, ou seja, nem o varejista na sua operação está a ligar para o cliente e está a fazer a reprogramação do pedido e está a avisar deste atraso, nem por outro lado, estamos a deixar que o cliente, se já não quer o pedido numa hora e quer noutra hora, ele faça nessa outra hora. Então, no on time, essas são as três que eu vejo assim principais no caso do Brasil, que são diferentes do que eu vejo noutros territórios. No caso da ruptura, eu vejo muito menos substituições no Brasil do que vejo noutros territórios. Eu sei que em alguns payment methods, às vezes é difícil esse processo de estorno ao cliente do diferencial entre o pedido original e o pedido final. Eu acho que eu atribuo essa razão, essa razão a esse lado. Mas eu acho que é um processo que, se o Brasil como um todo consegue resolver, vai dar uma muito melhor experiência para o cliente. Também vejo muita manualidade no caso do Brasil, com o picker não saber se o produto está ou não, e isto ser muito manual, de ir perguntar a um chefe de departamento ou ir ao armazém e perguntar a alguém.
não necessariamente ele afeta a ruptura, embora o que nós vemos muitas vezes é se no dia que nós vamos à operação, que eles sabem, que a operação sabe que nós estamos a olhar também para a operação, eles ainda assim não estão a fazer o processo. Imagina nos dias em que nós não estamos na operação. Então, dar essa informação ao picker, eu acho que ajuda a melhorar a ruptura significativamente. Um, o Vítor Bravo está aqui a dizer que também o tema de substituição é ainda um pouco cultural e que o cliente não aceita muito bem as substituições. É um bom ponto, pode ser às vezes um tema de mercado. Aí, Vítor, por exemplo, no Oriente Médio, nós encontramos o mesmo. O cliente não responde ao WhatsApp, não está, nem sequer está aí no momento para fazer a resposta. O que eles fizeram, que sim funcionou no caso deles, não é? E mais para pôr como possível solução, o cliente sim diz-lhes no checkout se há um produto que eles acham que pode não haver e eles pedem ao cliente para o cliente escolher qual é o produto que quer em substituição, se esse original não está disponível, eles sim conseguem uma taxa interessante, mais ou menos de 40% dos clientes responde esse um ou dois produtos que eles puseram que podia não estar disponível. Então é uma preferência de substituição que, como vem anterior ao processo de compra, não exige uma interação do picker na própria situação. E simplesmente fica já muito mais focado nesse caso, no picker escolher o segundo produto se o primeiro não tá disponível. Eles conseguiram corrigir ligeiramente a métrica no caso deles por esse lado. Eles até por um tema de produtividade do picker, eles preferem não ter o picker a fazer qualquer tipo de substituição durante o processo de compra e resolveram dessa outra maneira. Podia ser quase que um A/B testing para fazer no caso do Brasil e ver se nesse caso o cliente responde bem a escolher previamente o substituto ou não. E ver se aí conseguimos contornar essa tendência que estamos a ver também. Vou ver aqui que outras perguntas temos. Sim, Luciana. Há formas de setorizar. Há dois use cases que eu acho que podem ser interessantes aqui para a tua pergunta. Tu podes fazer o picking de todo o pedido e deixar para uma segunda pessoa o que nós, em operações, normalmente chamamos a segunda ronda de picking, que é eu faço a pré-preparação do pedido no dia anterior, é o mesmo picker que faz tudo, ou seja, ele faz o pedido completo, faz a preparação do pedido, mas vai haver alguns produtos que ele não encontrou, algumas categorias que o picking só acontece no dia seguinte. Então, se ele remove o produto do processo de picking, este produto, em vez de ser enviado para o cliente como uma ruptura, ele fica num estado de pendente para ser gerenciado no dia seguinte por este segundo picker, que pode ser o mesmo ou pode ser um diferente. Pode também, por exemplo, em algumas operações no Uruguai, nós vemos que o cliente não quer que todos os pickers tenham que falar com o cliente, então têm pickers específicos que fazem esta segunda ronda de picking e que são os que fazem esta gestão com o cliente em vivo e que fazem comunicação com o cliente. Então, nesse caso, não é tanta sectorização como tu comentas, mas é dois momentos diferentes para fazer o picking e para depois gerenciar uma segunda ronda de picking ou gerenciar uma ruptura nesse outro momento diferente. Essa é a opção um. Para a opção que tu comentas, tu podes ter o picking do pedido dividido em dois, ou seja, ou em três ou em 10, se quiseres. Não é muito eficiente, mas então tu podes ter o supermercado feito por um picker, ter a farmácia feita por outro picker e depois tens uma figura que é o consolidador, que o que vai fazer é vai unificar os dois. Isto pode ser uma figura humana, ou seja, uma pessoa que vai à farmácia e pega o pedido, a parte da farmácia e unifica tudo, ou pode ser simplesmente que cada um dos pickers dirige-se a uma zona, que é a zona de consolidação, e deixa nessa zona
os dois pedidos já juntos, já unificados. Quando entra no Instalip, ele vai entrar como um só pedido. Ele entra como um pedido que tem duas zonas de picking que têm que ser efetuadas. Não sei se aí respondeu a tua pergunta. Sim. Ele permite também, Luciana, por exemplo, que tu possas dizer a farmácia eu quero preparar muito antes, porque há menos quantidade de estoque disponível, por exemplo. Então, assim que entra um pedido, eu quero assignar, eu quero atribuir a farmácia e quero já pré-reservar esse produto para esse pedido e não quero já vender para o cliente físico. E no supermercado, por exemplo, eu quero fazer só o picking durante o dia da manhã. Isso também se pode gerenciar dentro deste modelo, que é o modelo de zone picking, ok? Sim, Vitor, eu estou de acordo. O super e a farma são diferentes. No entanto, em termos de métricas de on time, pelo menos, eles são bastante similares. O negócio de conveniência e o negócio de farma, tipicamente o que nós encontramos na nossa base é que, em termos de distância que existe entre o cliente e a loja, a cesta média que é comprada, etc., nós vemos alguma similitude. Obviamente, no tema de, por exemplo, de substituições, eu sei que o Brasil não é tão forte em substituições, mas é fundamentally, é muito diferente a forma como as rupturas são gerenciadas em farmácia ou em supermercados, super de acordo contigo. O índice de substituição que é permitido, ou que é aceito por um cliente numa farmácia, inclusive em países, por exemplo, como a República Dominicana, que tem índices de substituição super altos em supermercado, na farmácia, a menos que seja essas categorias de cremes, de produtos que não são de saúde, mas se estamos a falar de produtos de saúde, tipicamente o número a percentagem de substituições, de substituição é muito, muito baixa. Por isso cobra muito mais importância, nesse caso, cobra muito mais importância aqui a atualização do estoque em tempo real e estas reservas de inventário para os pedidos, porque fazer uma substituição é muito mais difícil, sem dúvida. Ok, estou a ver aqui outro comentário do Vitor com o tema da entrega. Tá interessante a pergunta. Deixa-me só. Vou explicar o conceito em si vou explicar aqui o conceito em si primeiro das tentativas de entrega. Nós temos uma coisa que se chama o back to store, que é quando eu vou num cliente e não consigo entregar, eu posso marcar que não consegui entregar e essa informação fica registada e pode ser medida e pode ser revista. Hum, eu antes via muito mais isto, inclusive, Vitor, quando eu comecei a operar groceries e farmácias no Mercadoni como operadora, isto era um dos nossos principais problemas, ou seja, nós até fazíamos tudo a tempo, chegávamos no cliente e o próprio cliente é que não estava em casa para receber o pedido. Nós encontramos duas coisas que nos podiam ajudar a reduzir esta falha de entrega. A primeira é ter janelas de entrega mais específicas para o cliente. Então, em vez de eu dizer eu vou chegar entre às 9 da manhã e o meio-dia, eu dou uma janela de 2 horas e isso ajuda a que o cliente tenha mais real e escolha na realidade qual é que é esse horário de entrega que ele quer, não é? Eu sei que no vosso caso, por exemplo, para entregas nacionais, isto não faria tanto sentido, não é? Porque o próprio parceiro logístico que tu tens não te permite chegar a esse nível de granularidade da janela que tu podes oferecer. A segunda coisa que nós encontramos que ajudava muito a reduzir este número, era garantir que o cliente sabia que nós estávamos em caminho. Ou seja, se o motorizado já saiu da loja com o pedido, avisar que já estamos em caminho, permitir mandar o link para o cliente para ele saber onde é que nós estamos, inclusive permitir desde esse live status tracking que o próprio cliente possa
reagendar o pedido se ele precisa, para não me fazer ir até lá para depois ter uma entrega com uma falha de entrega. Hoje em dia, eu diria que na maior parte das operações, este número é menos de 2%. Ou seja, o número de vezes que eu vou num cliente e não consigo entregar em 100 pedidos é menos de duas vezes, ahm, quando temos estas duas condições garantidas. Ou seja, quando eu estou a avisar o estado do pedido ao cliente e quando eu tenho umas janelas que são pequenas o suficiente para o cliente fazer uma escolha que é já pré-definida, que é um horário em que ele vai estar em casa. Nós no Mercadona nós encontrávamos muito quando era entrega em 2 horas e o cliente simplesmente fazia o pedido, depois também estava no seu trabalho, ainda estava a ir para casa e ainda não tinha chegado quando nós chegávamos para fazer a entrega, então nós chegávamos em 45 minutos e o cliente, como tinha pedido entrega em 2 horas, ele achava que nós íamos chegar muito mais próximo às 2 horas que aos 45 minutos. Então, nesses casos, nós resolvíamos por esse lado. Temos aqui uma pergunta do William. É possível mapear os corredores da loja por categoria e integrar esta informação no aplicativo para que o operador localize os produtos com mais agilidade? Sim, sim, William, tu podes. Esta funcionalidade ela não afeta tanto. Ela poderia, de certa maneira, afetar a ruptura, porque se calhar eu fui no corredor e não encontrei o produto, não é? Porque não estou no corredor certo. Podia de alguma maneira afetar o on time porque tem o picker às voltas na loja e não encontra, e por isso é que ele não está a conseguir terminar a tempo o pedido. Podia afetar por esses dois lados. Ele afeta muito o número de itens que um picker consegue separar numa hora. É a métrica principal que afeta. Esta informação pode ser subida, ela pode ser feita, William, por categoria. Ela também, se existe um nível de granularidade, às vezes de planograma da loja, e eu sei exatamente em que corredor é que está e em que posição é que está, esta informação também pode ser injetada, pode ser enviada para o Insalip e o planograma ou a rota de picking pode ser criada desde o Insalip. Nós, com lojas que têm muita quantidade de pedidos, nós inclusive começamos com AI a fazer predições de qual é que é a melhor forma de pôr a mesma, um pedido, os mesmos produtos ou produtos diferentes, qual é que é a melhor rota para fazer a entrega do pedido e começámos aí a jogar com algoritmos com AI e com machine learning para fazer isso e temos alguns resultados interessantes, uma subida de produtividade à volta de 15%, mas precisa de muita data para funcionar corretamente. O basic que tu perguntas de categoria é fácil de fazer e ajuda bastante, pelo menos a agrupação já ajuda o picker a saber exatamente que produtos fazer o picking por junto e pelo menos no mesmo corredor. Então já ajuda bastante. Não sei se houve alguma pergunta que me escapou e que não vi aqui que vocês enviaram. Acho que não. Tá bom. Bom, pessoal, conclusões importantes aqui neste fecho aqui desta masterclass. A primeira sugestão que eu dou sempre aos clientes é focar em poucas métricas por vez, e tentar ver aquelas que de alguma forma podem influenciar outras positivamente. Ou seja, muitas vezes eu vejo os clientes olhando o cancelamento. Eu estou super preocupada porque eu tenho um cancelamento super alto, ok. Mas porquê que tens um cancelamento alto? É porque o on time não está bem, ou é porque a ruptura não está bem. Então, às vezes, olhar a métrica que realmente é a causa raiz do problema, eu acho que é chave, para conseguir focar em poucas coisas e conseguir trazer um alto impacto ao negócio.
um bocadinho o que falámos e eu voltei a trazer aqui estes targets para vocês levarem também para o vosso almoço hoje. On time, mais de 86, out of stock ou ruptura menor a 4%, in full com substituições mais de 92. São uns números aí bastante importantes para ter em mente e começar a pedir inclusive ao vosso Customer Success para vos falar mais destes números, para vos mostrar em que lojas vocês estão a conseguir estes números, em que lojas é que não estão a conseguir, começar a interagir um bocadinho mais com esta informação também. Algumas dicas aqui base de importante estudar a demanda, entender como é que posso otimizar a parte de logística. Importante ver se as frotas de 3PL podem me ajudar a cobrir alguns momentos onde a minha frota própria não está a conseguir ser suficiente para o nível de serviço que eu quero dar e o tipo de janela que eu quero entregar para os meus clientes. Adaptar a entrega por característica do pedido, então, se é um pedido maior, dar um slot diferente, ou se está muito longe da loja, dar um slot diferente, que falámos aqui um bocadinho hoje. Na parte do estoque, tentar falar com as equipas, com os times técnicos e ver qual é que é o mais real, mais tempo real que eu posso ter dos meus inventários, a que nível de granularidade é que eu posso baixar estas reservas de stock e como é que isto me pode ajudar também. Se vou ter campanhas grandes de e-commerce, por exemplo, fazer reserva desses produtos, nem que seja na própria zona da armazenagem hoje em dia, ou numa zona pequenina do armazém, deixar esses produtos reservados, pode ser uma boa alternativa e ter agilidade nessa comunicação com o cliente para isso também. Uh, Por último, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido aqui algumas coisas sobre este tema tão importante e tão da base da nossa pirâmide de on-time e de ruptura. A nossa próxima masterclass vai ser sobre o nível 2 das operações de e-commerce. Vamos focar em casos reais de produtividade, então vamos falar da produtividade tanto no picking como na parte da entrega e como diferentes clientes têm conseguido chegar a números interessantes neste tema já de rentabilidade. Então, essa vai ser a nossa próxima sessão, vai ser dia 7 de agosto. E todos os comentários que vocês nos possam fazer, se querem que estas sessões sejam mais interativas, ou seja, o nosso objetivo é estar próximo, o mais próximo de vocês, poder aprender mais dos vossos negócios, poder ajudar-vos mais nos vossos negócios, poder também trazer mais esta experiência que nós temos todos os dias. Então, se vocês virem que podemos fazer qualquer coisa diferente, que querem outro tipo de dinâmica, o que seja, nós estamos aí super, super pendentes. Vamos mandar aí no final, hoje da sessão, também uma pequena pesquisa para entender o que é que podemos fazer melhor e como é que podemos nós mesmos ficar bem focados em que estes espaços sejam muito produtivos para vocês e vocês não sintam que foram 2 horas ou 1 hora e meia aqui meio perdidas e que saíram e não conseguiram tirar duas ou três como takeaways ou conclusões que vos podem ajudar no vosso dia a dia. Um, então, isto era o que nós tínhamos para hoje. Obrigada, time. Bom almoço aí para vocês.